sou a professora Alexandra Lima da Silva, coordenadora do projeto de pesquisa Viajar e Traduzir o Mundo, Instituições Educativas, Intercâmbios e Diversidade Cultural, 1850-1920. Eu sou professora no programa de pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu oriento mestrandas, doutorandos e também a iniciação científica. Então, esse vídeo ele tem como objetivo apresentar os principais resultados deste projeto concluído agora no ano de 2020, e que contou com o financiamento do CNPq no edital universal de 2016. Viajar e Traduzir o Mundo, Instituições Educativas, Intercâmbios e Diversidade Cultural. Qual a dimensão educativa das viagens? O projeto intitulado Viajar e Traduzir o Mundo, Instituições Educativas, Intercâmbios e Diversidade Cultural, 1850-1920, procurou dar visibilidade à importância das viagens no processo de formação, intercâmbios e circulação de ideias e dos debates sobre educação no período compreendido entre 1850 a 1920. A pesquisa evidenciou que a arte de viajar não foi uma prática exclusiva de homens brancos pertencentes às elites intelectuais e econômicas. Diferentes sujeitos ousaram se colocar em movimento no período compreendido nesta pesquisa. Barreiras e fronteiras foram cruzadas. O foco passou a ser a experiência desses outros sujeitos, homens, negros, mulheres brancas e mulheres negras também. A ideia de viagem para a legitimação no campo intelectual acompanha o movimento iniciado por mim no trabalho Escritas de Viagem e Escritas da História, Estratégias de Legitimação de Rocha Pombo no campo intelectual, no qual defendi a tese de que o historiador paranaense José Francisco da Rocha Pombo viajou para o norte do Brasil no ano de 1917 com o objetivo de ampliar suas redes de sociabilidade, divulgar seus livros didáticos de história do Brasil e obter apoios de pessoas influentes para a publicação de novos livros. Rocha Pombo viajou para apropriar-se do norte do Brasil e tornar-se autoridade para falar desses temas. Homem branco, nascido no sul do Brasil, Rocha Pombo não enfrentou o preconceito racial para transitar nos diferentes lugares. Ainda assim, por ter nascido pobre, precisou utilizar diferentes estratégias para legitimar-se no campo intelectual, competitivo e elitista. A pesquisa desenvolvida no projeto acompanhou um movimento de outros trabalhos sobre a temática, em que têm sido utilizadas fontes diversas, tais como cartas, cartões, diários, relatórios, notas de viagem, dentre outros, transbordando relatos de espanto, admiração e esperança, olhares de familiaridade e estranhamento, que tentaram inspirar e legitimar mudanças nas regras educacionais, conforme destacam Mignot e Gondra em 2007. Evidenciando-se experiências de viagens no mosaico com diferentes nacionalidades, temporalidades e destinos. Mulheres também foram sujeitos em trânsitos, e muitas foram as mulheres que ousaram viajar e atravessaram fronteiras. Para quê? Como? Quais os desdobramentos das viagens nas trajetórias destas mulheres? Qual é a dimensão educativa presente nas mulheres em trânsito? No que se refere à historiografia brasileira, dentre os muitos estudos, destaco o de Miriam Moreira Leite como uma importante referência. Na obra Livros de Viagem, Miriam Moreira Leite destaca que o número de mulheres que registravam por escrito suas viagens era bem menor que o número em relação aos viajantes homens. Tendo esse movimento de investigações a respeito das especificidades das mulheres na condição de viajante, a preocupação central deste projeto foi evidenciar a dimensão educativa das viagens realizadas por mulheres plurais, situadas em diferentes lugares geográficos, sociais e culturais. A científica resultou no interesse pelas mulheres que integravam o movimento bandeirante no Brasil.
Nesse sentido, é possível aferir que as viagens, as correspondências e as redes de sociabilidades foram fundamentais para a implementação e a expansão do bandeirantismo, que tinha a figura de Lady Baden-Powell como chefe mundial das bandeirantes. A busca por mulheres viajantes levou-me também à autobiografia escrita por Amanda Berry Smith, mulher negra nascida escrava nos Estados Unidos no ano de 1837 e que conquistou a liberdade e tornou-se missionária na Europa, Ásia e África. Realizei outras experiências de sujeitos escravizados, autores de autobiografias e que viajaram com sentidos e motivações variadas. As representações das viagens em autobiografias de mulheres e homens que passaram pela escravidão foi o horizonte do artigo Escritas de Si, Escritas da Liberdade, representações sobre as viagens em autobiografias de escravizados em 2017. O momento de pesquisa e do diálogo constante com a bibliografia, foi possível compreender que o trânsito nos diferentes lugares e instituições foi crucial para a legitimação de intelectuais negras e negros. As viagens também foram importantes na formação desses sujeitos no que se refere ao aprofundamento em estudos, leituras e na ampliação de capital cultural e de redes de sociabilidade. A partir da análise das trajetórias de Frederick Douglass e Booker Washington, compreendi que viajar foi um caminho para difundir os ventos de liberdade e igualdade pelo mundo. Cecília Meirelles me ajudou a apresentar os caminhos que levaram à culminância deste projeto. Viajante incansável, a poeta esclarece as diferenças entre turista e viajante. O primeiro se movimenta na superfície para ver as coisas, ao passo que o segundo procura enxergar as raízes, na louca tentativa de mergulhar lentamente nas sublimadas almas do passado, do presente e do futuro. Inspirada pelas palavras de Cecília Meirelles, recuperei as dimensões do olhar e do movimento para a elaboração do livro Sujeitos em Movimento, Instituições, Circulação de Saberes, Práticas Educativas e Culturais. Com diferentes olhares e perspectivas, as autoras e os autores reunidos neste livro procuraram investigar os sujeitos em movimento e o trânsito por instituições. A cada movimento, a circulação de saberes e a promoção de práticas educativas e culturais diversas. Os diferentes encontros foram fundamentais para a criação deste livro, que reúne pesquisadoras e pesquisadores de diferentes momentos de formação em instituições situadas nas diferentes regiões do Brasil e países como Argentina, México, Portugal e Espanha. Os autores desenvolvem pesquisas que dialogam com os objetivos deste projeto de pesquisa. Querendo morar em cada coisa. Querendo morar em cada coisa, este livro procurou promover o encontro dos sujeitos em movimentos. Que não seja um último porto, mas que sirva de ponte onde possamos nos conectar em tempos de isolamento. Produções bibliográficas, referentes ao projeto, como alguns livros autorais, com destaque para escritas de viagem e escritas da história. Livros organizados, com destaque para o livro Sujeitos em Movimento, Instituições, Circulação de Saberes, Práticas Educativas e Culturais, publicado pela editora Apres em 2018. Também destaco artigos, capítulos de livro, como Ventos de Liberdade, os significados das viagens na trajetória de 2 intelectuais negros, e outros artigos a respeito das viagens e da experiência das bandeirantes e das mulheres de forma geral. Com isso, eu concluo esse projeto de pesquisa e procuro seguir investindo em novas frentes, possibilitadas a partir desse movimento iniciado já em 2016, com a obtenção do edital universal do CNPq. Deixo aqui registrado, então, os meus agradecimentos à equipe que participou desse projeto, bolsistas de iniciação científica, mestrandas, mestrandos, doutorandos, pesquisadoras, pesquisadores, professores, e principalmente agradeço às agências de fomento, com especial atenção ao CNPq.